E aí, galerinha do YouTube, professor. Hoje no Paulo Tutoriais de hoje eu vou ensinar vocês como calcular a média e a mediana de uma sequência qualquer de números, algo que eu fiz no Calango para o meu trabalho de APC Turma DD. Bom, primeiramente, você tem que saber como calcular a média e a mediana. A média é calculada somando todos os valores da sua sequência e dividindo pelo número de valores que sua sequência tem. Então, se você tem uma sequência de 6 números, você vai somar os 6 e depois dividir por 6 no final. E a mediana, ela tem uma restrição e ela tem duas situações. A restrição que você tem é que os números têm que estar em roll. Em roll é ordenados crescentemente. Então eles têm que estar em ordem crescente. É isso que tem. E as situações são, se ele for ímpar, você pode simplesmente somar a quantidade de valores que você tem, dividir por 2 e a posição desse valor, desse resultado, é sua mediana. Então se você tiver 7 valores, você soma 1, dá 8, divide por 2, você acha o quarto. O quarto é sua mediana. E se ele for par, você divide por 2 e faz a soma aritmética desse com o posterior. Então, se você tem 6 valores, você vai pegar o terceiro mais o quarto e divide por 2. Somar e dividir por 2. E é assim que você calcula. Então, primeiramente, eu criei minhas variáveis. Essa variável números, que é um vetor, elas são todos os números da minha função. E a variável n é a quantidade de números que tem a minha função. Então, o meu computador ele vai começar lendo a quantidade de números que tem na função. É a primeira coisa que vai ser digitada, digite a quantidade de números. Isso aqui é porque eu estou fazendo isso para um ser humano utilizar. Se fosse para alguém que criou esse algoritmo, entende e tal, você pode colocar barra a barra como comentário. E aí meu computador vai ler quantos termos tem na função. E aqui vem minha primeira restrição, que não existe uma sequência com números negativos ou iguais a zero. Então ele vai falar, essa sequência não existe. E aí acabou essa restrição. E aí depois eu comecei a focar em ordenar esses valores. Então primeiro eu coloquei uma repetição para ele ler cada um dos valores. Antigamente eu tinha lido quantos valores tem, agora eu vou ler todos esses valores. E depois eu vou colocar eles em roll, que é ordenar eles. Então, para ir de 0, 0 porque eu estou tratando de vetores, ele sempre começa no 0, não no 1. Então, o primeiro número da minha sequência ele vai estar na posição 0. Isso vai ser importante depois quando eu for calcular a mediana. E aí, para 1 de 0 até n-1, passa 1, faça. E aqui o que ele vai fazer? Para ordenar, eu vou utilizar o método de selection sort, que ele vai pegar todos os valores, vai ler toda a sequência e depois vai pegar o menor valor e colocar numa posição. Depois ele vai percorrer todos os outros, pegar o segundo menor e por aí diante até todos eles estiverem ordenados. Então o que ele vai fazer primeiramente? Ele vai pegar o menor valor, ele vai dizer, ó, esse menor valor, ele é o número em tal posição. Beleza. Aí depois ele vai pegar a posição do menor valor é essa e vai dizer lá, é isso que essa repetição está fazendo. Ela está olhando toda a sequência e pegando o menor valor. Mas não resolve o problema, porque primeiro que ela está pegando só um valor, ela está pegando só o menor valor de todos. E eu quero percorrer essa sequência, quando eu for percorrer uma segunda vez, com esse número excluído, entendeu? Então eu tenho que iniciar a minha próxima sequência com esse número. Então é isso que eu fiz nesse segundo. Para A é igual o I, é só uma variável aleatória. Eu posso escolher qualquer valor, posso escolher J, C, qualquer um. Eu escolhi A porque todo mundo que tem inicial começando com A de nome é bonito, entendeu? Então eu coloquei bonito para ficar bonito. Aí para A de I até N-1. A parada aqui é porque aqui começou com 0. Aqui ele vai começar de I. I é o valor da menor posição. Então ele só vai percorrer o resto da função, excluindo o menor valor que eu já tinha achado. Ele vai fazer isso. Essa é a minha segunda repetição. E depois disso, eu fiz essa função aqui para ela trocar os valores que estão até eu ter minha sequência totalmente ordenada. Então ela vai pegar o terceiro, vai fazer de novo, de novo, de novo e por aí vai. E aí vai colocando os menores valores, colocando as posições certas para ele ficar ordenadinho, menor até o maior. E aí, beleza, depois que eu ordenei isso, eu fui fazer o cálculo da mediana. Então eu peguei o seguinte, se a quantidade de valores, que é n, a quantidade de valores, não os valores, a quantidade de valores, resto da divisão por 2 for diferente de zero, o que é resto da divisão por 2 ser diferente de zero? Ser um número ímpar. Então se o número for ímpar, então a mediana ela vai ser o número que está no n sobre 2, ou seja, o número que está na quantidade da minha sequência dividido por 2. Por que não é n mais 1 sobre 2? Igual eu fiz lá no... Igual eu falei no início do vídeo. Porque a gente está falando de vetores. Então, o meu vetor ele vai começar no 0, não no 1.
Então, em toda conta que eu vou fazer de mediana, eu vou ter que subtrair 1. Então, não vai ser n mais 1 sobre 2. Vai ser só n sobre 2. Isso já vai resolver o meu problema. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que subtrair 1 nas contas que eu faria anteriormente, se eu não estivesse usando vetor. Então, eu fiz isso. Aí, se não, ou seja, se ele for ímpar, é isso. Se não, se ele for par, no caso, aí já vai fazer que a mediana vai ser aquele que eu falei, o número que está na metade, a soma aritmética do número que está posterior. Então, esse aqui é a metade, esse aqui é o posterior, e aí você soma e divide por 2. Beleza. Esse aqui é para você fazer quando é par. E aí, aqui são os meus escrevais, né? Mas por enquanto não vou falar deles. E aí, faltou a média aritmética. Como é que eu vou fazer a média aritmética? Eu fiz uma função. Eu queria que essa média aritmética tem que ser real. Porque ela não pode, por exemplo, se eu quero uma média de 3.5, ela não pode mostrar 3, ela precisa ser real. E eu coloquei um inteiro valor, que essas variáveis eu vou declarar depois. E aí, essa aritmética vai ser quando eu for chamar a função para escrever meu escreval, eu vou ter que escrever a aritmética, mas o cálculo que eu vou fazer vai ser com essa soma aritmética. Esse inteiro vai ser os elementos, e ele vai fazer isso também para cada elemento da minha sequência. Então eu declarei a soma aritmética como zero inicialmente, né, porque você precisa declarar, mas esse zero não vai influenciar nenhum no valor final. E aí eu fiz minha outra repetição, que de ir até quantidade de elementos menos 1 de novo de zero, porque é um vetor, passo 1, faça. Soma aritmética igual a soma aritmética mais valor. Ou seja, vai pegar cada um dos valores e vai somar. Vai pegar cada um deles e somar. E aí no final, eu vou só dividir. Eu vou pegar essa soma aritmética que eu já descobri aqui, fora da repetição, claro. Não vou ficar dividindo por elementos em cada repetição. E aí eu vou pegar esse valor, e aí eu vou dividir no final pela quantidade de elementos que tinha minha função, ou seja, fazer uma soma aritmética. E aqui eu só escrevi os escrevais. Os escrevais, como aqui eu queria escrever tudo num texto só, eu coloquei vírgula aqui, e coloquei a sequência também nos valores. Eu poderia colocar só o valor da média, da mediana e da média, mas tipo, para ficar organizado e mais fácil de descobrir, eu coloquei só, para fazer a pessoa entender, eu coloquei a sequência também no valor. Então, quando eu for executar meu código, ele vai pedir, digita a quantidade de números de sua sequência. Eu vou digitar, por exemplo, eu quero uma sequência de 6 valores. Aí ele vai digitar cada um deles. 15, 30, 20, 60, 25 e 10. Ela vai falar, a sequência ordenada desses valores é essa, a média dessa sequência é essa, e o valor da mediana dela é essa. Ele vai fazer isso. Isso serve tanto para números pares, quanto para números ímpares. Se eu fizer assim, por exemplo, também vai servir. E se eu fizer também com valores negativos, ele serve também. E valores que... até uma sequência de 99 ele serve. E é assim que... E é praticamente isso. Obrigado por assistir aí. Se você gostar do canal, se inscreve que nunca mais vai ter mais.